Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai tratar sobre MQTT, tá? E aprender como subscrever um tópico. Vamos então falar sobre MQTT. O que é isso? É o anacrônico de Message Queuing Telemetry Transport, né? Que é um protocolo de transmissão de dados por telemetria, ou seja, né? Utilizado por dispositivos inteligentes dentro de aplicações para a internet das coisas, tá? Ou então para a comunicação entre dispositivos M2M, né? Machine to machine. Nós temos atualmente as versões 5 e 3 ponto alguma coisa, tá? A versão 5.0 do MQTT é a mais recente. Como assim, professor? O que é esse MQTT? O que é essa versão? Vamos entender melhor, tá? Antes, dizer que a troca de mensagens acontece por um publicador subscritor, tá? Leve e simples. Por isso que, por ser simples, precisar de baixa largura de banda, que é utilizado em IoT. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de um sensor, tá? Sensor de temperatura que precisa publicar informação. O que acontece? É, Ao invés de eu quero reportar essa informação, quero que chegue no computador do cliente ou de um usuário final, né, no celular. Para que isso seja feito de forma simples, sem que o sensor tenha que conhecer o hardware para onde está enviando, ou o caminho de onde ele está enviando para o ponto final, eu coloco no meio aqui um broker, tá? O que é um broker? É um software que recebe mensagens, telemetria e despacha para quem se inscrever, tá? O MQTT trabalha com tópicos, então eu posso ter o tópico A, tópico B, tópico C, e se eu me interessar, eu vou me inscrever naquele tópico, e aí eu recebo. Como se fosse uma assinatura no jornal, pensa no modelo analógico, quem se inscreve numa revista, se inscrevia numa revista analógica, chegava na casa dele lá um exemplar. Se o meu vizinho não se inscreveu, não fez a assinatura, ele não recebe. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está publicando, está em Fahrenheit, né? Ele está publicando 75 graus Fahrenheit no tópico temp. Tanto o computador, às vezes, se inscreve, subscreve, e o celular também, dispositivo móvel, se inscreve. Assim que a informação chegar, ele recebe, tá? Ok. Ah, só para ficar bem claro, vejamos aqui um exemplo. Quem que toma conta do MQTT? É um órgão chamado mqtt.org, tá? Ele que cuida disso, tá? Então, aqui está a explicação dessa parte do que é, se dá um get started, né? Então, a explicação dos conceitos básicos, como começar e o que você tem que fazer, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho, acho que está um pouco grande. As especificações, caso você queira implementar, seja um cliente ou um servidor MQTT, tá? Servidor, leia-se broker, tá? Tem também softwares, brokers aqui você pode baixar, instalar na sua máquina local, na sua rede local ou na nuvem, tá? Você pode configurar, tem várias implementações, como por exemplo, aqui, esse ActiveMQ da Apache, bastante conhecido. Temos o Mosquito, tem o HiveMQ e por aí vai, tá? O HiveMQ aqui, da IBM, entre muitos outros, tá? Além de software, tem o para nuvem, né, que eu mencionei. O que mais que eu tenho? As bibliotecas, você pegar por linguagem, você pode baixar a biblioteca e utilizar no seu projeto, seja projeto C, C Sharp, JavaScript, JavaScript, Crusoe, Dart, né? Delphi, Kotlin, etc. Ah, professor, não encontrei Kotlin aqui. Você pode usar Java, que eles compartilham os dois são intercambiáveis, né? Roda na máquina virtual Java. Ok. Bom, então, para eu usar um broker, eu posso instalar na minha máquina, tá? Um software desse que vai receber as mensagens, instalar algo na rede da empresa, ou colocar isso na nuvem, tá? Eu posso, para teste, utilizar um broker de teste. Eu tenho, por exemplo, o Mosquito. Ele tem uma página que é a testmosquito.org, tá? Também está a HiveMQ. HiveMQ, ele tem um cliente, tá? Vou explicar mais ou menos como funciona para vocês. Um cliente que faz isso para você. Cliente é aquilo que vai receber,
vai se conectar no broker para receber ou enviar mensagens, tá? Vamos pensar aqui. Então, eu preciso do broker. Imagina que eu tenho um endereço. Qual que seria o endereço do broker que eu quero conectar? No meu caso aqui, é o broker HiveMQ.com, tá? Coloco a porta e coloco um ID para o cliente. O que que é esse ID? É um identificador único, tá? Se tiver duas conexões que se conectam no mesmo servidor, com o mesmo ID, a que se conectar por último derruba a mais antiga. Então, vamos fazer o teste. Vou conectar. Vamos aguardar. Opa, só porque eu tentei conectar agora não foi, né? O servidor de teste é assim mesmo. Às vezes ele oscila. Não foi, deixa eu ver aqui o outro. Vamos testar aqui. Temos todo o tempo. Tá, vou tentar novamente aqui. Ed Murphy, né? Estava funcionando até agora. De novo. HiveMQ. Endereço esse aqui, tá? Tentar no dashboard aqui, ver se funciona. Também não foi, hein? Vamos novamente. Hive. Não, perdão. Broker.hivemq.com, porta 8884, tá? 8884. Conectou, tá? Por que que isso acontece? Às vezes eu não consegui conectar o servidor de teste em obviamente, poder computacional limitado. Pode ser que você tenha muita gente conectando, testando, e dê algum problema. Então, aqui eu posso tanto publicar quanto me inscrever num tópico, tá? Vamos dizer que esse aqui é o simulador do sensor de temperatura. Então, vou colocar aqui, ó. Ó, temperatura, tá? Vou colocar. Vou colocar aqui, /1, tá? Qualidade de serviço, quanto maior aqui, mais vai me dar serviço faz, só que fica mais pesado. Digamos que tivesse 22 graus. Vou publicar. Publiquei. Para onde foi isso? Subiu para o broker na nuvem, que essa interface web é só um cliente, tá? Tá lá na nuvem. Vou deixar aqui do lado. Vou tentar abrir um novo navegador aqui. Imagina que esse aqui é o sensor e eu teria do outro lado o celular que receberia. No meio dos dois eu tenho o e aqui, cliente aqui, né? Broker.hivemq.com e vou conectar. Pronto. Os dois estão conectados, então vou jogar para o lado. Imagina que esse da direita aqui funciona com o celular. Aqui seria o sensor desse lado, tentando publicar, ó, estou publicando. Mas não tem ninguém ouvindo, ninguém subscreveu. Então vamos escrever nesse tópico. Eu vou copiar esse tópico aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui, ó, no adicionar um novo tópico, tá? Vou copiar aqui o nome do tópico, tá? Posso até mudar a cor se eu quiser. Deixar em vermelho aqui, algo assim. Só para diferenciar, tá? Vou deixar na qualidade sinal. E tá aqui, tá conectado aqui. Então, agora, se eu publicar, começou a chegar aqui, ó. O horário, né? Na data, horário. Vou publicar mais uma vez. Agora é 21,8 graus, tá? Claro que está chegando. Então, a mensagem parte daqui, vai para o broker. Eu aqui me inscrever, me interessa esse cara e vou enviar, tá? Vou mudar aqui, sei lá, subiu a 37 graus. Só que agora é o sensor 2. Então, dentro daqui no toque, eu posso colocar, por exemplo, o meu texto de interesse aqui e posso separar. Aqui o identificador, o sensor 2. Ela está com o sensor 1. Eu estou lendo aqui temperatura 1, tá? Está aparecendo aqui. Deixa eu conseguir diminuir aqui, ó. Temperatura 1. Ó, vou publicar. 37. Está chegando alguma coisa aqui? Não, porque eu estou lendo só do sensor 1. Tá bom. Professor, e se eu quisesse ver de todos os sensores que tem temperatura? Posso fazer assim, ó. Temperatura barra hashtag. Vou me inscrever. Pronto. Tá? Tá vendo que apareceu um monte de coisa aqui, ó? Provavelmente tem alguém aqui na nuvem testando a mesma coisa. Vou publicar aqui com 37. Ó, chegou o meu 37, ó. Vou colocar uma mensagem, ó. Esse é o meu
sensor com 37 graus, tá? Só para ficar muito claro que sou eu que estou publicando. E esses outros aqui, como aqui é um servidor de teste, não, meu tópico não tá, meu tópico aqui, temperatura é algo relativamente comum, tá? Pode ser que não funcione. Eu vou colocar ó, CPS barra temperatura, tá? Vamos colocar aqui. Você, vou fechar aqui, vou adicionar um novo tópico. Então, o que que eu estou fazendo? Ó, vamos explicar. CPS barra temperatura barra hashtag. Isso quer dizer o quê? O Coringa. Quer dizer que tudo que começar com CPS temperatura, não importa o identificador, que depois eu vou aceitar, vou receber. Tá bom. Então vamos lá. Estou inscrito. Vou publicar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Sensor 2, ó, 20 graus. Tá? Chegou. Vou mandar agora no sensor 1. Sensor 1, você vai estar com 23 graus. 22, 23 graus. Pronto. Então, notem que chegou aqui, ó, do tópico temperatura barra 1, temperatura barra 2. Porque eu coloquei hashtag, coloquei um coringa. Se eu quiser ouvir especificamente um só, eu colocaria CPS, né, Centro Paula Souza, barra temperatura barra 1. E assim vai. Tudo bem? Ok. Perfeito, então. Conseguimos, né? Então, eu vou fechar esse cara aqui, ó. E vamos trabalhar. Então, qual que é a ideia? É que a gente crie, deixa eu abrir aqui o PDF para a gente pegar a sequência, criar um projeto novo lá no Visual Studio, projeto Android com Kotlin, tá? No vazio, tá? Vou chamar ele de Alarme MQTT. Então, vamos lá. E vamos consumir. Então, eu vou me inscrever. Vou fazer o que eu estava fazendo aqui na direita, tá? Vou simular um sensor enviando, tá? Claro, estou fazendo um cliente web, porque não tem nenhum aparelho aqui, e vou estar enviando essa informação para lá. Tá bom. Ok, então vamos lá. Cadê meu PDF? Ah, já estou nele, né? Alarme MQTT. Então vamos lá. Vou voltar no projeto. Novo projeto, ó. Empty Views Activity. Next. Alarme. Alarme MQTT CPS. Tá bom? Vou deixar aqui sem o CPS aqui só para a gente trabalhar, tá bom? Perfeito, porque já tem CPS aqui, ó, no meu pacote. Mantenha a linguagem Kotlin. Pronto. Só aguardar e carregar agora. Perfeito. E depois? O que eu vou fazer? Vamos lá, esperar. Primeiro eu aguardo, obviamente, o projeto ser carregado, importar e terminar, e muda, obviamente, a perspectiva de projeto para Android, assim que ele termina de importar tudo que precisa. Certo? Tá quase acabando. Terminando, a gente continua. Pronto. Vou limpar coisas que eu não vou usar aqui. Vamos prosseguir. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer no meu projeto, vou vir aqui no manifesto, tá? Manifesto. Aqui entre o manifesto e a tag manifesto e application, eu vou colocar o quê? As permissões que eu preciso trabalhar para poder usar. Como assim? Quando você abre o seu aplicativo, você vai rodar ele, você fala, esse aplicativo vai usar a internet, vai usar a localização, GPS, etc. Tá bom? Então, o que que eu faço? Permissões do usuário. Perdão. Uses permission, tá? Vou usar internet. Cadê a internet? Pronto. Fecho com a barra, a tag. Próximo. Uses permission. Vou precisar acordar ele. Então, wake lock. O que mais? Se eu precisar. Também vou usar acesso ao estado da rede, tá? Então, coloco, opa, uses permission e colocar no network, ele aparece. Access network state. Pronto.
Então, aqui estão as permissões que eu vou usar. Se eu não puser isso aqui, meu aplicativo crasha, né? Ele quebra quando eu tento usar, tá bom? E dá um erro. Perfeito. Depois disso, agora eu vou adicionar a biblioteca que eu vou utilizar para trabalhar. Eu tenho várias bibliotecas. Né? Se você voltar lá no MQTT.org, e tem aqui Software, Client Libraries, tá? Em algum local aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem disponível que onde estava. A gente tem ActiveMQ, Barro, é, entre outros, tá? Tô tentando, a gente vai usar esse aqui, ó, HiveMQ MQTT Clat. Essa biblioteca aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu posso vir aqui, fazer o download dela, ou então pegar o endereço para eu apontar, tá? Então é isso aqui, ó. Essas dependências. Vou usar este cara aqui. Tudo bem? Preciso vir aqui? Não, posso digitar direto lá, né? Só estou mostrando para vocês como encontrar. Então vem em Gradle Scripts, aqui no segundo build Gradle, modo app. Vou descendo, vou subindo, né? Até chegar em descendo, no caso, tem dependências. E vou colar aqui. Pronto. Depois que eu faço isso, eu dou um sincronizar. Se eu olhar aqui, ó, no build, ó, se tudo der certo, ele conseguiu baixar a minha biblioteca, ele encontrou. Digamos que fosse uma biblioteca que não existia, você digitei errado, tá bom? O que isso aqui faz? Ele vai buscar lá a biblioteca, baixar onde? Um repositório na nuvem, baixa um repositório local, para poder usar. Dá um sync now, ó, vai dar um erro aqui, porque não tem esse cara aqui, ó. Não conseguiu resolver esse cara. Quer dizer, ele não achou. Então, vou colocar aqui, ó. No momento, a gente estava usando desse vídeo a 1.3.14, é mais recente. Vou dar o sincronizar, tá? E pronto. Perfeito. Ele está reclamando aqui que ele quer que você troque lá pelo formato lá, onde a versão da biblioteca fica escondida lá em outro local. Vou manter aqui, não tem problema, tá? Além disso, a gente tem que colocar mais uma coisinha, tá? Mais uma coisa falta a gente adicionar. Quando eu adiciono essas bibliotecas, provavelmente, cadê default config? Aqui. Depois de default config, vou colocar, tá? Vou colocar em empacotamento aqui, ó, packaging, tá? Dentro de packaging, eu vou colocar os resources, tá? E vou adicionar aqui um excludes. Já vou explicar. O que é isso? Quando ele vai gerar o pacote do software instalador, ele vai buscar as bibliotecas que tem nas dependências. Como provavelmente algumas bibliotecas ou arquivos podem existir na biblioteca A, na biblioteca B, pode dar conflito, duplicação. Então, eu mando excluir as duplicações aqui. Ó. Então, eu vou excluir o quê? Eu sei que já vem isso aqui. Na pasta internamente, ó, a meta, traço inf, tá? Barra index ponto list. Como é que você sabe que esse arquivo? Porque eu já testei outras vezes e tive problema e eu tive que contornar, tá? io.neri.versions.properties, tá? Errei aqui. Se por acaso eu incorrer no erro, colocar algo errado aqui, tá? Eu vou dar o sincronizar de novo aqui, ó, sync now, e vai importar o que precisar. Tá, digamos que eu coloquei meta list, coloquei errado, tá? Vai dar problema aqui? Não, mas na hora que eu for buildar, sim. Ele não vai excluir o arquivo indexList, sim procurar para eu excluir um arquivo .list, tá? E não vai achar. E aí vai estar duplicado e vai dar problema. Então tá bom. Feito isso, adicionei a biblioteca, adicionei as restrições aqui, coloquei no manifesto que eu vou usar de permissão. Eu estou pronto para começar a codar, tá? Bom, para codar, a ideia desse projetinho é fazer uma tela de alarme. Então, o sistema de alarme está armado, desarmado, disparo com intrusão, alguém entrou, ou se vê algum problema no pacote, eu vou dar uma mensagem de erro. Então, dentro de Drawable aqui, eu vou colocar algumas imagens. Eu tenho umas imagens prontas aqui, tá? É só eu pegar e colocar aqui.
tá? Deixa eu localizar aqui minhas imagens. Imagens, QTT. Aqui, ó. Vou colocar essas 4 imagens. Ou eu arrasto, ou eu dou um Ctrl+C, dou um Ctrl+V, confirmo e pronto, tá? Tá aqui as imagens, ó. Disparo, desativado, armado, né? O cadeadinho fechado, cadeado aberto, desarmado. Pronto. Vou fechar tudo aqui, tá? Então, eu vou usar esses recursos, essas imagens aqui, tá? Para montar a nossa telinha, tá bom? Bom, como eu criei projeto com uma tela inicial, vem aqui, né, em Res, Layout, Activity Main, e vou desenhar, tá? Dá um zoom aqui. Vou arrastar um Text View, botão direito, centro horizontalmente, vou dar um maisinho aqui, não é aqui, né? Aqui. Vou colocar, sei lá, 96, a distância. Vou mudar o ID aqui para texto, underline e status, tá? Beleza? Vou mudar aqui, descer em atributos comuns, colocar vários traços aqui só para ver que está aqui. Vou mudar isso para 24, negrito, centralizado, tá? Só para ficar bem visível. Vou adicionar uma imagem, tá? A imagem vou colocar aquela do aramado, que é o status ativado, tá? Ok. Vou definir o tamanho, ó, layout width e height para 250 dp. 50 dp, tá? Duplicar aqui. Pronto. Então, de novo, ó, botão direito, centro, horizontal, maisinho aqui, deixar com 64 espaço. Pronto, tá? A imagem e o nome, imagem, underline, status. Pronto, tá feito, tá? Ok, beleza. Então, eu dou um Ctrl S, salvei, eu venho aqui, né? File, save all, tanto faz. E pronto. Agora eu vou para codificação. Então, lembrando que eu alterei aqui, permissão, vim aqui no Gradle Scripts, no modo app, adicionei no empacotamento o que eu vou excluir, adicionei a biblioteca, tudo isso fiz um sync now que precisava fazer, e agora estou codando, tá? Perfeito. Vamos lá então. Agora então, vem aqui, cota em Java, na parte do código, e vou expandir, tá? Vamos lá. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou começar a codificar. Então, se você observar, você vai ver que eu tenho, só para a gente olhar aqui, eu tenho esses dois objetos, eu vou colocar aqui, tá? Então, deixa eu diminuir aqui, para esconder, só para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Vem aqui, leite initivar, criar uma variável para inicializar tardiamente, cliente, tá? Cliente MQTT. É o cara que vai permitir que eu conecte lá no servidor do broker, tá? Como é que eu vou chamar ele? De MQTT 5 async. Opa, clat. Tem conexão assíncrona e síncrona. A parte legal da assíncrona que ela não trava seu processamento. Então vamos utilizar ele. Mesma coisa aqui, leitinho ativar. Agora eu vou pegar o status, que é o texto, tá? Então qual que é o tipo dele? Esse texto aqui. Então, text view, depois o image view. Image view, status, alarme, chama aí. Pronto, feito. Depois de fazer isso, eu preciso conectar, linkar os dois, né? Ligar esse campo aqui com os objetos da tela. Vamos lá, status igual find view by id, r.id, texto status, dupliquei aqui, imagem status,
Status alarme. Pronto, está conectado. Ótimo. E depois? Depois eu vou conectar, criar criar o objeto, né? Qual que é o objeto dos clientes? Está declarado. Então, vem aqui, cliente igual, aí eu coloco o quê? É, client MQT, opa, ao contrário, né? MQTT client, perdão. MQTT 5 client, tá bom? Vocês viram que apareceu a versão 3, versão 5, a gente vai usar 5. Beleza. Por que eu não vou usar a sync? Porque eu uso a sync no final, para criar ele como assíncrono, tá bom? Ponto, opa, ponto, builder, ok? Ponto identifier. Identificador é aquele código. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ver se eu consigo mostrar. Onde que está mesmo? Aqui. Quando ele conecta, esse client aqui que eu vou usar. Ah, eu posso copiar isso aqui? Pode colocar o nome que você quiser. Só que eu vou fazer ele gerar automaticamente, tá? Então, eu vou usar a classe UID, ponto random UI, o string, e ele gera um identificador para a gente, random toda vez. Tá bom. Tá reclamando aqui porque nós não terminamos. Onde que eu vou conectar? Server. Opa, é isso mesmo. Eu não coloquei o ponto, por isso que está reclamando. Server host. Vamos colocar aqui, ó. Broker. Ponto hive mq.com. Beleza. O que mais? E a porta? Server port. Lá eu estava usando, lá na tela, eu estava usando a 8.884, que é o WebSocket. Aqui eu vou fazer por TCP, socket normal. Então, eu vou usar a 883, perdão, entre aspas, né? Não, não tá certo. 1883, tô doido, tá? Esse é o número da porta, tá? Se eu quisesse que fosse encriptado, com SSL, eu usaria 8883, tá? 8883. Beleza? Aí eu dou um build async, pronto. Aqui, tudo isso para criar o meu cliente MQTT. Então, criou o identificador, criou o host, definiu a porta e gerou. Ótimo. Tá bom. Perfeito. Aí eu vou ter que me inscrever, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um blog, vou criar digamos que eu fizesse chamada subscrevendo no broker. Vou chamar assim, tá? Tem esse cara aqui? Não. Então, vou ver aqui, ó, botão direito, criar. Cadê? Não, não é propriedade, não. Ah, não criou aqui. Tudo bem. Crio aqui fora. Vem aqui fora do onCreate. Fan. Subscrevendo. E pronto. Fazer chamada a ela, tá? Perfeito. Então, o que eu vou ter aqui no subscrevendo? Vou ter a minha função que vai fazer a subscrição nele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho o código criado aqui, o bloco, vou copiar e vou colar para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Para ganhar tempo. Ótimo. Deixa eu ver, importar aqui, ó. Não achou? Vou importar. Tá bom, não existe aqui, eu vou criar a função aqui. Já explico. Então, o que eu vou fazer? Eu criei o cliente, vou tentar me inscrever no broker, no tópico X. Tópico
X aqui no caso vai ser o toquete aqui, algo assim, tá? Tudo escrevendo. Então, ó, cliente, que é o MQTT, vai publicar tudo que eu tiver escrito nesse cara. Quando chegar esses dados, que é uma publicação, eu vou converter ela, tá? O formato texto, string UTF, e jogo para uma variável, ó, que ela está como string. Tudo bem? E aí, de acordo com o valor, eu vou fazer alguma coisa. Ó. Se eu receber o valor zero, eu mostro que está desarmado, um armado, dois intrusão, qualquer outra coisa, eu deixo com erro. O que é esse run on UI thread? Como isso aqui é assíncrono, ele roda em paralelo com a execução da interface gráfica. Se por acaso der problema, tá? Se der problema não, os dados, ó, imagina que está rodando aqui a interface gráfica, tá? E paralelamente estou processando a chegada das mensagens. Se por acaso eu tentasse alterar o status da tela, seja da linha de execução da interface gráfica, como eu estou rodando em linhas de execução diferentes, em paralelo, iria falar que não pode. Então eu falo assim, ó, como eu estou rodando tô rodando em outra estrada, tá? Uma estrada paralela, uma linha paralela, eu falo, ó, rode na UI thread, ou seja, na linha de execução da interface do usuário. User Interface Thread, linha de execução da interface do usuário. Tudo para dizer que chegar aqui, você joga para a interface gráfica. Tá bom. Então, se chegar zero, eu vou mudar o texto aqui, ó, para desarmado, e a imagem, que é um image view, você usar o método setImagePresource para definir como desarme. Como arm. 2, intrusão, e aparece a sirene aqui em vermelho. Qualquer outra coisa diferente disso, erro, tá? Vai dar erro. Beleza, ótimo. Então, o que eu faço agora? Ah, além disso, eu quero que ele exiba uma mensagem aqui, um, um toast, aquela mensagem que aparece, sobe e desaparece, tá? Por isso que eu criei aqui o exibir mensagem. No exibir mensagem, eu vou simplesmente criar um toast, vamos aqui, ó, tá? Criei ela, mas está vazia, tá? Vou chamar ele de mensagem, parâmetro, vou colar aqui o que eu fiz, ó. Vou usar o toast, make text, onde vai ser? Aqui nessa tela, diz @mainActivity, tá? Qual a mensagem que eu vou passar, vai variar de acordo com o que chegar, e a duração, comprimento da duração, curto. Só isso. Tá bom, beleza. Mas, professor, que momento que eu conectei? Eu criei o objeto, estou dizendo que quando chegar os pacotes, eu vou fazer isso ou assado. Tá bom. E onde que eu estou conectando? Onde eu estou conectando? Tá? Não passei nada de tópico nenhum ainda. Só passei o broker. Não informei qual tópico eu vou estar ouvindo. Muito bem observado. Então, logo depois dessas configurações que eu fiz, ó, eu venho aqui, clico aqui, ó, subscribe aqui, ó, clico aqui e vou descendo. Vou encontrar o fechamento. O fechamento é aqui, ó, tá vendo? Então, aqui depois disso, eu vou codar. Eu já tenho o código preparado, só vou colar aqui e pronto. Ó, preparei. Meu cliente vai tentar conectar. Isso aqui é execução em cadeia, tá? Em linha. Tentei conectar. Se conectou, cai aqui no Decompose. Tem um status aqui. Vou exibir a mensagem. Conectado. Beleza. Logo depois que eu conectei, eu vou tentar me inscrever. Inscrever aonde? No tópico. Vou chamar de CPS, tá? Ah, CPS barra alarme. Tudo bem? CPS barra alarme. Pronto. E vou conectar. Dou um send. Esse cara vai tentar escrever, ó, eu quero ficar ouvindo esse tópico aqui. Perfeito. Se der certo, depois que conectou, cai no then run, tá? Quer dizer, esse then run confirma que a minha subscrição nesse tópico deu certo. Então, eu vou lá exibir a mensagem, um toast, inscrito. Caso dê alguma coisa errada, o problema de internet, a porta está incorreta, permissão que você não colocou lá no manifesto, etc., vai cair aqui, ó, vou imprimir o erro, vou imprimir a mensagem, ó, algo deu errado e qual é o erro, tá bom?
Tá? E, professor, beleza, deu certo. Se deu certo, para em inscrito. E a partir daí, tudo que chegar, eu pego, converto para. Pego os bytes dele, que é um vetor de bytes, converto para texto e vou tratando aqui no pacote. Notem que é um protocolo muito simplificado para fins didáticos, né? Perfeito? Vamos testar então. Vou colocar para rodar. É, vamos ver se aparece aqui o meu. Eu acho que eu já tenho. Não estava exibindo aqui. Vou colocar aqui, vamos aguardar. Pronto. Não está aparecendo ainda. Ah, tá. Ainda está buildando. Tá? Vou jogar aqui do lado. Fechou. Cadê minha tela? Acabei perdendo minha tela. Importância. Fecha, abriu de novo. Vamos lá. Pronto, agora sim apareceu de novo a tela. Ótimo. Enquanto isso, mas não foi. Deu algum erro aqui na hora de rodar. Devia estar desconectado, alguma coisa assim, tá? Agora é assim, ó, launching um device. Pronto. Apareceu aqui, ó. Aí, ó, conectou, inscrito. Deu bom, deu certinho, pessoal. Deu muito certo, tá? Então quer dizer o que, gente? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu esconder. Deixa eu voltar aqui e esconder essa tela só para explicar isso. Vou fechar, jogar para o lado, vem para cá e vou explicar. Vou dar um stop, vou rodar de novo. Então, o que que aconteceu? Ó, acabei perdendo de novo. Mais uma vez aí, tá? Obrigado pela paciência. Vamos entender, ó. Vou tentar me conectar. Vai aparecer aqui, ó. Conectado. Subscrevi no tópico CBS Alarme. Inscrito. Pronto. Se por acaso eu tivesse colocado alguma coisa errada, vamos simular aqui, ó. Que eu coloquei um R a mais no broker, tá? Por exemplo, é o stop, e ele não vai conseguir conectar. Aí vai aparecer algo, ó. Algo deu errado. E aí eu vou mostrar qual é a mensagem que foi, tá? Tá, tudo bem. Aí eu vou lá e verifico no código, ah, errei isso aqui. Pronto. Vou dar o stop, vou rodar novamente. E agora, com a porta certa, com o endereço certo, conectou, conseguiu se inscrever no tópico CPS Alarme e pronto, tá? É só a gente trabalhar. Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui no, no navegador e vou simular. Então, já estou conectado, ó. Imagina que eu sou um sensor de alarme, lá, o meu painel de alarme, estou conectado. Então, eu vou aqui no CPS Alarme, tá? Isso que eu coloquei o tópico lá, né? Alarme, tá? E vou mandar alguma coisa, ó. Vou publicar isso aqui. Eu estou esperando essa mensagem aqui? Não. Então, o que que vai acontecer? Erro. Tá vendo aqui, ó? Deu erro. Mostrei a mensagem, ó. Apareceu e estou dizendo que deu erro. Tá? Estou esperando 0, 1 ou 2. Então, vou mandar 0. Pronto. Então, já apareceu 0 aqui. Eu já sei que o meu projeto, que o meu alarme, hipotético alarme simulado, está desarmado. Tá bom. Então, alguém foi lá, digitou 1, 2, 3, 4, a senha hipotética e conectou. Aí, esse alarme vai publicar via MQTT nesse broker. E aqui, como eu estou ouvindo esse mesmo tópico, CPS alarme, eu vou receber. Pronto, chegou aqui, tá? Ótimo. Agora eu vou colocar 2, só para simular a intrusão, ó. Disparou. Ok. Tá um pouco xoxo ainda, né? Porque não tem som, não tem nada. Seria legal colocar um sonzinho de alarme, um som de desarme. Eu tenho isso pronto aqui, ó. E aí a gente vai fazer isso na próxima aula.